Sabe o que de fato separa as pessoas que fazem coisas incríveis daquelas que só ficam no sonho? Pois é, Napoleão Hill passou 20 anos da vida dele para responder justamente essa pergunta. E o resultado? Uma filosofia poderosíssima que a gente vai desvendar hoje. A lei do sucesso. Se prepara para a gente mergulhar nos princípios que formaram líderes e verdadeiros gigantes da indústria. E para já dar o tom da nossa conversa, essa frase do Mark Twain cai como uma luva. O sucesso, como a gente vai ver, não está na segurança do porto. Ele nasce da coragem de soltar as amarras, de navegar em direção ao que a gente não conhece, mas sempre com um grande sonho guiando o caminho. A história por trás dessa filosofia toda é, nossa, tão impressionante quanto os próprios ensinamentos. Tudo começou com um encontro que tinha tudo para ser improvável, uma proposta super audaciosa e uma decisão de 60 segundos que mudou completamente a história do desenvolvimento pessoal. Tenta imaginar a cena. Napoleão Hill, um jornalista bem no comecinho da carreira, consegue uma entrevista com ninguém menos que o magnata do aço Andrew Carnegie. O que era para ser uma conversa de algumas horas, virou algo muito, mas muito maior. Virou um teste, uma proposta que iria definir o legado dos dois. Carnegie viu alguma coisa diferente no Hill, uma faísca, e lançou o desafio. Ele ia abrir todas as portas para que Hill pudesse entrevistar as mentes mais brilhantes daquela época, mas com uma condição: que ele dedicasse os próximos 20 anos da sua vida para organizar a primeira filosofia prática de sucesso do mundo. E aqui vem o detalhe que sinceramente pegaria qualquer um. A oferta era uma oportunidade que não tinha preço, mas também não tinha pagamento. O Carnegie queria saber se o Hill tinha aquela qualidade que ele achava essencial em todo mundo que alcança o sucesso. A vontade de fazer mais do que o esperado, sabe? De ir além da obrigação. E para deixar tudo ainda mais dramático, Carnegie deu só 60 segundos para o Hill decidir aceitar ou recusar uma missão de 2 décadas sem garantia nenhuma. Hill, sentindo o peso daquele momento, aceitou antes mesmo do tempo acabar. E foi essa decisão que deu início a tudo. Tá, mas e aí? Depois de 20 anos mergulhado nas mentes dos maiores vencedores da sua geração, o que o Napoleão Hill descobriu? Ele não encontrou sorte, nem acaso. Ele encontrou um padrão. Uma fórmula que podia ser replicada. O resultado é essa filosofia monumental, toda organizada em 16 leis universais. São princípios que governam o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Elas falam sobre tudo, desde criar uma mente mestra e ter autoconfiança, até usar a imaginação e focar no que importa. É literalmente um mapa para o sucesso. E o mais impressionante dessa fórmula é de onde ela veio. Ela foi extraída da experiência de mais de 500 gigantes da época. Gente como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Ou seja, não é teoria de livro, é a prática condensada dos maiores realizadores da história. Dessas 16 leis, hoje a gente vai focar na primeira, que é a base onde todas as outras se apoiam. Hill chamava ela de chave mestra, o ponto de partida que não dá para pular em nenhuma jornada de sucesso. Ter um propósito principal bem definido. Mas o que é exatamente esse tal de propósito definido? Olha, é muito mais que um desejo. É um objetivo claro como cristal, uma obsessão que te constrói. É saber exatamente o que se quer, por que se quer e ter um plano para chegar lá. É o seu norte, a sua bússola na vida. E a diferença é gritante, né? Um desejo vago, tipo, quero mais dinheiro, não tem força nenhuma. Agora, um propósito como, vou acumular X valor até tal data, fazendo tal serviço, isso se torna um comando para a mente. Ele organiza o pensamento e direciona a ação de um jeito implacável. E o quão raro é encontrar gente assim? A pesquisa do Hill foi bem clara. 95% das pessoas meio que navegam pela vida sem um destino claro. Apenas os 5% que definem um propósito e traçam um plano para alcançá-lo é que conseguem de fato chegar em algum lugar extraordinário. Esse é o grande divisor de águas. Certo, mas como é que esse propósito, essa ideia que está na cabeça, se transforma em poder de verdade e em resultados concretos? Hill descreve um mecanismo bem claro para essa transformação. O processo tem basicamente 3 estágios. Tudo começa com o propósito. Ele funciona como um imã, atraindo oportunidades e focando a mente. Isso torna possível o esforço organizado, que nada mais é do que aplicar energia de forma disciplinada na direção certa. E a consequência disso? A construção de um imenso poder pessoal. Esse poder todo se apoia em 4 pilares. O físico, que é a nossa vitalidade, nossa energia. O emocional, que é a paixão. O espiritual, que é aquele sentido maior por trás do que a gente faz. E o mental, que é o conhecimento, a visão
Ter um propósito definido é o que alinha e fortalece todas essas energias numa força só. O exemplo do Henry Ford é a prova disso. Ele trabalhava do lado de um engenheiro que era igualmente talentoso. Qual era a grande diferença, então? O Ford não queria só um emprego. Ele tinha um propósito que queimava por dentro: construir um carro que todo mundo pudesse comprar. Foi esse propósito, e não só a genialidade, que construiu um império. E tudo isso nos leva, claro, da teoria para a prática. Porque essa filosofia não foi feita para ficar bonita na prateleira, mas para ser vivida, para ser aplicada no dia a dia. E aí a pergunta se volta para a gente. O Hill nos convida a pensar um pouco além das metas do dia a dia. Qual é a marca que a gente quer deixar? Qual legado se quer construir? Refletir sobre a contribuição que queremos dar ao mundo é um caminho muito poderoso para a gente descobrir um propósito que realmente nos mova. E para fechar, fica a pergunta definitiva. Aquilo que nos move é só uma esperança, seria bom se acontecesse, ou é uma necessidade que pulsa, uma obsessão que consome e impulsiona todos os dias? Segundo Napoleão Hill, é na resposta a essa pergunta que mora o verdadeiro começo de toda a grande jornada.